Sejam muito bem-vindos, este é o 8º vídeo da série Lendo o livro 150 Respostas Católicas aos 150 Ataques Protestantes, um livro de Jaime Francisco de Moura. Hoje nós vamos falar de um tema, esses dois primeiros ataques estão relacionados entre si. O primeiro deles é o seguinte: em 1200, o pão da comunhão foi substituído pela hóstia. O Jaime responde da seguinte maneira: pão existe nas ceias protestantes. No santo sacrifício da missa, após a consagração, a hóstia é Jesus, e Jesus, sendo Deus, deve ser adorado. Nós temos que voltar aqui para a Quinta-feira Santa. Lá, Jesus pega o pão. De fato, ali, quando ele pega um pão. Na época, eles se alimentavam com o pão. E naquela ocasião, até aquele momento, o pão sempre foi o pão, de maneira simbólica. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento, na Quinta-feira Santa, muda toda a representação que aquele pão tem. Porque ele deixa de ser somente um símbolo e passa a ser o próprio Cristo. Os protestantes têm o costume de dizer, né, que Jesus foi crucificado, ele se entregou, na verdade, na sexta-feira, que foi a crucifixão. Só que quando nós vamos analisar aquilo que o próprio Cristo fala, na verdade, este sacrifício, que é um sacrifício eterno, porque Deus está fora do tempo, ele teve uma parte temporal. Mas o sacrifício em si, a redenção do homem, é um evento eterno, fora do nosso tempo. Então, o próprio Jesus nos mostra isso ao antecipar este sacrifício já para a Quinta-feira Santa, quando ele diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós, isto é o meu sangue que será derramado por vós. Ele não fala que representa, que simboliza, não, ele fala que é. Então é por isso que o Jaime enfatiza aqui: pão existe nas ceias protestantes. Por quê? Até aquele momento, até nosso Senhor instituir que aquilo era, de fato, ele, era simplesmente um pão mesmo. E é o que acontece nas ditas ceias protestantes, porque eles não creem na presença real de Cristo. No máximo, em algumas denominações chamadas históricas, eles acreditam que Jesus, de alguma maneira, está ali, mas ele não há transubstanciação, ele não é. Aquele pão não se torna o corpo dele, o vinho não se torna o sangue dele. Ou seja, é uma simbologia, uma representação da mesma maneira, em menor ou maior grau dentro do protestantismo. Então, o que o Jaime afirma aqui está completamente certo. Se aquela hóstia ali no altar é o próprio Cristo, então ele deve ser adorado. Não tem outra solução, não tem outra alternativa. É por isso que o catolicismo não pode ser uma religião legalzinha. Ou ele é a religião verdadeira fundada por Cristo, ou ele é uma grande fraude. Não tem meio termo aí. E por que isso? Porque ou o próprio Cristo está ali, em corpo e sangue, nas espécies de pão e vinho, ou o que foi construído e mantido pelo catolicismo até hoje é uma fraude. Não é a segunda opção. A opção verdadeira é a primeira. Porque o próprio Cristo assim instituiu. E não só isso, naquela Quinta-feira Santa, além de instituir a Eucaristia, ele também institui o sacerdócio católico. Porque ele fala diretamente para os seus apóstolos. Não fala para qualquer um. Fazei isto em memória de mim. Ele fala única e exclusivamente para os seus apóstolos, que serão os primeiros bispos do catolicismo. Aqueles que colocarão e imporão as suas mãos sobre outras pessoas valorosas e os transformarão em seus sucessores,
nos próximos bispos e assim sucessivamente até hoje. E é através das mãos destes homens que o nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente. Ele não deu esta autoridade para mais ninguém, somente para os sacerdotes. E nós já vemos isso no Antigo Testamento, onde somente os sacerdotes podiam apresentar o sacrifício. Nenhuma outra pessoa podia fazer isso. Era dever exclusivo dos sacerdotes. Ele continua com a explicação. Às vezes, os protestantes acusam os católicos de sacrificar o Cristo em cada Santa Missa. Nada mais sem sentido. Na Santa Missa não se repete sacrifício algum. A Santa Missa, é o mesmo e único sacrifício de Cristo tornado presente. Esse tornado presente ele vai explicar um pouco melhor em uma outra parte do livro, onde ele vai detalhar o que ele quer dizer, o que significa este tornado presente. Porque, para quem não conhece a Santa Missa e pega uma explicação meia boca, acredita que de fato ali está sendo celebrado novamente o sacrifício de Cristo na cruz. Não, o sacrifício de Cristo na cruz foi um fato histórico. Ele tem todo o seu motivo de ter acontecido, e o motivo de ter acontecido, este sim, é fora do tempo. Mas o sacrifício na cruz foi histórico. Contudo, exatamente por este sacrifício transcender o tempo, aquilo para o qual ele foi proposto é algo que transcende o tempo, para pagar as nossas culpas, para nos tornar novamente amigos de Deus. Então, é este sacrifício eterno que é tornado presente em cada Santa Missa. Por isso que no catolicismo nós dizemos que é a mesma Santa Missa que está sendo celebrada até hoje. Da Quinta-feira Santa até hoje, é uma única missa. Porque o sacrifício de Cristo é atemporal. Ele está fora do tempo. Ele é eterno. Isso é lindo. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo deixou o corpo e o sangue. E ainda afirmou, ele ainda avisou que será entregue, que será derramado. Isso é uma antecipação de um sacrifício eterno. Se de fato fôssemos considerar única e exclusivamente o fato histórico da crucificação de Jesus, aí sim, aí tudo bem. Seria somente uma simbologia, mas não. Ele mesmo, ao instituir a Santa Eucaristia, nos avisa, olha, isto é um sacrifício eterno. Hoje eu já estou antecipando e entregando para vocês o meu corpo e o meu sangue, que amanhã estará pendurado numa cruz? Sim. Mas este aqui é o mesmo corpo. Isso que vocês vão comer e beber agora é o mesmo corpo. É através deste corpo e deste sangue que a salvação lhes é entregue. Nós vemos a beleza e a profundidade disso. E pode se casar plenamente com o que eu falei sobre os sacramentos no vídeo anterior. Ele continua. Como na quinta-feira, véspera da paixão e morte do Senhor, ele antecipou o sacrifício do Calvário, dando aos apóstolos o sangue da nova aliança, Mateus 26, verso 28. Assim, o mesmo é perpetuado através dos tempos em cada Santa Missa. Exatamente. E assim, basta ter um pouco de boa vontade para entender isso. Quem de fato quer entender o catolicismo, aqueles protestantes que estão vendo que tem alguma coisa errada naquilo que lhes foi explicado sobre o catolicismo e começam a pesquisar, encontram isso aqui facilmente. Essa explicação, ela é redonda. Tudo que é necessário saber sobre o sacrifício, sobre a Eucaristia, o que significa, nessas poucas linhas foi explicado.
as acusações, as falsas acusações de renovação não, de realizar novamente o sacrifício em toda a missa, isso é uma acusação vazia, mais uma acusação vazia. O próximo ataque está também relacionado com a Eucaristia. Ele fala assim, em 1215, o dogma da transubstanciação, doutrina da hóstia transformada no corpo de Cristo. Então, primeiro ele ataca a igreja dizendo que o pão virou hóstia. E vamos pegar lá, se fosse simplesmente algo material, a hóstia também seria um pão. É de um formato diferente, é de talvez uma preparação diferente, mas é um pão também. Então essa acusação isolada já seria absurda. Mas aí, agora ele ataca a transubstanciação. E o que é a transubstanciação? O Jaime vai explicar. Entregando o pão aos discípulos, disse o Senhor, isto é meu corpo. E entregando o vinho, disse, isto é o meu sangue. Além do que, em João 6, 51 a 58, Jesus promete dar sua carne e o seu sangue como alimento espiritual. Ver especialmente João 6,51. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. A doutrina da conversão eucarística é muito clara no Evangelho. A teologia medieval apenas criou o vocábulo técnico transubstanciação para designar a mensagem bíblica. Aqui, novamente, nós temos a mesma situação do purgatório. O que é que os protestantes atacam? Não existe a palavra substanciação na Bíblia. Pois é, também não existe Santíssima Trindade. E o purgatório também, a palavra não está lá, mas a realidade das três estão lá. Tanto da Eucaristia, da transubstanciação, quanto do purgatório, quanto da Santíssima Trindade. Então não é necessário que a palavra esteja expressa na Bíblia. Até mesmo porque muito do entendimento teológico veio com o tempo. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo viria para explicar tudo. Exatamente, para explicar para o magistério da Santa Igreja coisas que ainda não eram entendidas. E aí, após o entendimento destes detalhes, foram se criando nomes para que as pessoas pudessem representar todo um conceito teológico através de uma palavra, como nós fazemos com qualquer coisa. O referente no mundo real: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Qual é a palavra, o símbolo que vai representar isso? Santíssima Trindade. Dali não sairás até pagar o último centavo. Esta é a realidade física. É a realidade do que vai acontecer. Qual é a palavra que se usa para isso? Purgatório. Para representar isso, para não ter que repetir todas estas palavras. É isso que a gente faz com qualquer palavra, né? Pegue uma palavra qualquer e vá no dicionário. Existe a palavra e a sua explicação. E a realidade que ela representa. A mesma coisa aqui. A transubstanciação. Uma palavra criada para representar a realidade de isto é o meu corpo. Ou seja, é Jesus falando, sou eu. Sou eu e serei eu, até o fim dos tempos. Façam isso nas missas, façam isso em memória de mim. Não é um símbolo somente. Não é uma encenação. É o próprio Cristo. Aqui também reforça, não os abandonarei. Estarei convosco até o fim dos tempos. E ele está falando isso literalmente. É fisicamente também que ele estará conosco. Através da Santa Eucaristia. E aí está a transubstanciação. Ah, mas o dogma só foi
só foi definido em 1215. Pois é, mas a realidade está lá. Desde o momento em que ela foi emitida por nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o momento em que aquelas palavras, e a palavra de Deus tem poder, desde que aquelas palavras foram emitidas por ele, a realidade está lá. E por que que o dogma só foi lá na frente determinado? Porque havia pessoas questionando isso. Na maior parte das vezes em que um dogma foi definido na Igreja Católica, foi exatamente para rebater heresias que surgiam. Por exemplo, porque o dogma do cânon bíblico foi determinado já lá no século XVI. Embora a cristandade já soubesse quais eram os livros usados na Santa Igreja Católica, por conta de Lutero, da Revolução Protestante, que retirou os 7 livros da Bíblia. A igreja teve que vir e falar, opa, peraí, você é católico? Não, a sua Bíblia é a Bíblia original, sem alterações, sem retirada de livros, e estes são os livros. Isso é dogma de fé. Então, houve um concílio para definir isso por conta da heresia, mas era uma realidade que já existia desde o princípio do catolicismo, desde o princípio do cristianismo. Aqui é a mesma coisa. Este dogma instituído lá na frente, já na Idade Média, sim, a palavra aparece lá na Idade Média, sim, mas a realidade está lá desde o princípio. E ele continua. Transubstanciação significa a mudança de substância. É o que ocorre com o pão e o vinho, que se convertem no corpo e no sangue de Cristo, pelas palavras do sacerdote na consagração, onde opera in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Percebe? A importância do sacerdócio também, de nosso Senhor Jesus Cristo ter instituído os dois ao mesmo tempo na Quinta-feira Santa? Não é qualquer pessoa que pode, somente aqueles que estão na pessoa de Cristo, como se procuradores de Cristo fossem, naquele momento, para aquela tarefa. E os apóstolos foram passando isso. A sucessão apostólica. Conforme a igreja foi crescendo, os bispos também instituíram sacerdotes, padres, para realizar este importantíssimo sacramento, que é o principal sacramento, porque é o próprio Jesus. Então não há confusão aqui. Não há nada de muito difícil para ser entendido aqui. O pessoal pensa, mas como é que Jesus vai se tornar um pão? Pois é, isso é um mistério. Mas ele se tornou porque ele disse que se tornaria. Também é um mistério ele ter se esvaziado e encarnado. Mas ele o fez. E aí? Então, muitas coisas na salvação do homem são mistérios. De fato, são mistérios. Mas ainda assim são uma realidade. O próximo ataque também é um ataque muito comum dos protestantes, tá? Em 1215 criou-se a confissão. O Jaime começa respondendo: desde o Antigo Testamento é prefigurado o sacramento da confissão. Eclesiástico 4:31, Neemias 9, versos 2 a 6. E Jesus o instituiu. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiveres, ser-lhes-ão retidos. João 20, 23. Aqui é uma coisa muito interessante, né? Os protestantes acusam os católicos também neste ponto e falam assim, não, eu me confesso diretamente com Deus. Tá, vocês seguem o sola escritura, correto?
esse trecho que acabou de ser lido aqui, em que o próprio Jesus fala diretamente para os apóstolos, da mesma maneira em que ele falou lá na Quinta-feira Santa somente para os apóstolos. O que vocês, apóstolos, entre aspas, sacerdotes, que ainda não tinha, né? Eles ainda não tinham esta palavra também definida para eles, embora o sacerdócio já existisse desde o Antigo Testamento. Vocês, apóstolos, somente vocês, apóstolos sacerdotes, façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, ele fala aqui: o que perdoardes, o que vocês exclusivamente perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem vocês não perdoardes, não serão perdoados. E na sucessão apostólica, isso também foi passado para os bispos e sacerdotes posteriormente. Ele aqui não fala a quem confessar para si mesmo na sua própria cabeça, eu perdoarei os pecados. Percebe a subjetividade disso? Nosso Senhor Jesus Cristo deixou coisas objetivas, ações objetivas para que nós soubéssemos. Fiz isso. Recebi o sacramento. Fui até um sacerdote, confessei os meus pecados. Ele falou a fórmula da confissão, da absolvição. Eu sei que eu estou perdoado porque ele age na pessoa de Cristo, com a permissão do próprio Cristo. Porque ele passou para os apóstolos que passaram para os seus sucessores. Em momento algum ele fala, olha, perdoe a si mesmo. Basta confessar para Deus os pecados e eles já estarão perdoados. Ele não falou isso em momento algum. E aqui ainda há um agravante. Tá? Quando Lutero cria esse relativismo religioso, que hoje é o que a gente ouve os protestantes falando, é placa de igreja não salva. Todo lugar é uma igreja, eu sou a igreja. Isso é muito grave também quando nós consideramos a realidade da confissão. Porque quem é que define o que é pecado ou não? Ah, é a Bíblia, ok. Mas na interpretação de quem? Na interpretação da igreja, lógico. Mas para o protestante, como isso tudo é relativo, é subjetivo, quem define o que é pecado ou não é a interpretação que ele mesmo fez. Como ele não precisa se confessar, ele não precisa também que aquele que vai perdoar, em nome de Cristo, claro, que é a igreja, defina para ele o que é pecado ou não. Ele é que define o que é pecado ou não. Então, para um protestante, falar uma mentira, uma calúnia contra alguém, vai ser pecado. Para outro, não. A mesma situação. Porque é de acordo com a cabeça dele, com a consciência dele. Percebe a subjetividade que isso é? E o quanto isso está no arcabouço do movimento revolucionário? Onde um cara fala, eu sou uma codorna. Tá, mas quais são as provas, os fundamentos físicos, biológicos que você tem para afirmar uma coisa dessa? Não precisa. Você só precisa acreditar na minha palavra. Tá, mas e todos os meus sentidos? Eu tô vendo aqui. Tá todo mundo vendo que você não é uma codorna? Não interessa. A minha consciência diz que eu sou uma codorna, então todo mundo tem que aceitar que eu sou uma codorna. Aqui é a mesma coisa. Não, peraí. Estão dizendo que isso aqui é uma calúnia. Mas eu não considero que seja. Então não vou confessar isso. Porque eu considero que aquilo ali não é um pecado. Olha o absurdo disso. Olha o risco disso.
Este é mais um motivo de Nosso Senhor ter instituído uma igreja única. Uma igreja que também vai definir isso. Olha, os mandamentos são esses. Mas o que abrange dentro de cada mandamento? Quais são as ações do seu dia a dia que estão abrangidas em cada um destes mandamentos? Quem define isso? A igreja. E é exatamente baseado nisso que você vai fazer o seu exame de consciência na hora da confissão. Por isso não basta se confessar diretamente para Deus, exatamente porque é falho. A análise feita somente pelo homem é falha do que é ou não pecado. O magistério de 2000 anos, inspirado pelo Espírito Santo, é que foi revelando isso. Através das Sagradas Escrituras também, foi sendo revelado, olha, isso é pecado mortal, isso aqui é pecado venial, isso aqui não é pecado. Que é até há uma chamada doença espiritual, que é o escrúpulo, onde para a pessoa tudo é pecado. Que era o caso de Lutero, né? Ele tinha um problema com escrúpulos muito forte. Para ele, tudo era pecado. Ele nunca estava perdoado porque ele não confiava na confissão. Ele não confiava no sacramento da confissão. Ele tinha que se sentir perdoado. Olha o movimento transhumanista aí de novo. Bebendo desta mesma fonte. Se eu não sinto que eu estou perdoado, eu não estou. Imagine a loucura para uma pessoa que já tem um problema com escrúpulos, que acredita que não foi perdoada na confissão de maneira alguma e que ela tem que enfrentar este problema. Ela sendo guiada pelos sentimentos dela. O mesmo pecado. Ela, nessa dita confissão protestante, né? Eu me confesso diretamente para Deus. Aí ela sente que está perdoada naquele momento. 5 segundos depois ela sente que não está. Pronto. Tá enrolada, né? 5 segundos antes ela estava em amizade com Cristo. 5 minutos depois não, porque mudou o sentimento dela. Isso é um tormento para a pessoa. Esse subjetivismo se torna um tormento para o protestante. Mas ele acha que a confissão é que é o problema. Ele continua, né? O poder de perdoar os pecados em nome de Deus é o próprio Jesus Cristo que dá aos apóstolos. Exatamente como eu expliquei anteriormente. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns aos outros para serdes curados. Tiago 5, de 13 a 16. Percebe? Aqui, na carta de São Tiago, ele em momento algum fala, olha, confesse-se diretamente com Deus, já basta. Gente, isso não é brincadeira. Isso não está aleatoriamente na Sagrada Escritura. Deus não deixaria algo tão importante sem ser ali determinado. Não digo na Sagrada Escritura, mas na tradição mesmo, nos ensinamentos dos apóstolos. Ele não deixaria algo tão importante sem ter sido passado para eles. Nosso Senhor Jesus Cristo falaria para eles, olha, se alguém tentar confessar um pecado para vocês, recuse na hora. E diga-os, confesse somente para Deus. Confesse você e Deus. Não. Exatamente para que nós tivéssemos a certeza do perdão, da volta da amizade com Cristo, é que ele instituiu isso que acabei de ler. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Com a fórmula da absolvição. Para que você tenha certeza, é algo concreto. Algo que qualquer pessoa pode perceber. A pessoa estava arrependida verdadeiramente? Cremos que sim. Procurou a confissão. É o mais provável que ela esteja arrependida verdadeiramente. Entrou no confessionário com um sacerdote ordenado validamente.
falou os seus pecados, falou o ato de contrição. Ou seja, algo objetivo também. O ato de contrição tem as suas palavras exatas. E depois vem a absolvição do sacerdote, com também as palavras exatas. Então tudo é objetivo. E aí ele te dá uma penitência também objetiva, para que você possa reparar as ofensas que geradas pelo pecado cometido. Então percebe, todas as etapas são objetivas, exatamente para que não se fique na dúvida. A eterna dúvida que Lutero tinha: fui perdoado ou não? Como é que eu estou me sentindo hoje? Amanheci me sentindo perdoado? Se você não percebeu o paralelismo disso com o movimento transhumanista, eu não sei mais o que demonstrar. É tudo baseado em sentimentos e em sensações. Os tormentos pessoais de Lutero que o incitaram a fazer a Revolução Protestante partiram daí. Ele continua aqui, o Jaime, né? Pessoas de Jerusalém vinham a ele quem? A João. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Mateus 3, 4 a 6. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar suas obras. Atos 19, de 18 a 19. Então aqui, ó, nós temos um apontamento muito interessante já nessa parte aqui em que João batizava as pessoas no Rio Jordão. Porque João não era um sacerdote ordenado por Cristo. Então isso já nos mostra que, já no Antigo Testamento, porque João é considerado o último dos profetas que faz a ligação entre Antigo e Novo Testamento, ele já recebia a confissão dos pecados para depois realizar o batismo. Não era uma confissão pessoal com Deus e depois você ia lá e recebia o batismo. Ah, mas quem dá absolvição não é Deus? Claro, mas ele instituiu algo objetivo. Siga a regra dele. Assim ele o quis. Ele poderia ter instituído em que você se confessasse diretamente com ele, poderia, mas não o fez. Durma com este barulho. A ordem dele foi essa: confessem-se uns aos outros. Aos sacerdotes, a estes a quem eu disse que o que ligares na terra será ligado no céu. A esses a quem eu disse, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes serão retidos. E aqui em Atos dos Apóstolos, mais uma vez, muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar suas obras. Eles vinham declarar, eles não declaravam sozinhos, para si mesmos, para Deus. Porque quando eles declaravam aquilo que tinham feito, os apóstolos iam ensinando: olha, isso é pecado, isso aqui está de acordo com os ensinamentos de Cristo, isso aqui não é pecado. Já era uma orientação espiritual. E isso foi sendo também ensinado para os sacerdotes, para os bispos, aqueles que substituíram os apóstolos. E para concluir esse vídeo hoje, nós vamos falar aqui de mais um ataque, novamente atacando a hóstia. Novamente, aí ele fala que em 1220 é introduzida a adoração da hóstia. O Jaime já começa respondendo da seguinte maneira: a hóstia consagrada é Jesus presente em corpo, sangue, alma e divindade. Ou seja, esse ataque aqui é só um complemento dos dois ataques anteriores. E a explicação é a mesma anterior. É lógico que você tem que adorar, porque você não está adorando a hóstia, simplesmente é o próprio Cristo.
por tudo aquilo que ele mesmo determinou, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele continua, essa presença não foi contestada nem mesmo por Lutero. Lutero tinha um entendimento diferente da Eucaristia, mas a presença de Cristo não foi contestada nem por ele, foi contestada posteriormente pelos outros revolucionários. Aqui tem um trecho do que o próprio Lutero falou. Eu queria que alguém fosse suficientemente hábil para persuadir-me de que na Eucaristia não se contém senão pão e vinho. Esse me prestaria um grande serviço. Eu tenho trabalhado nessa questão a suar, porém confesso que estou encadeado e não vejo nenhum meio de sair daí. O texto do Evangelho é claro demais. Percebe o que ele diz aqui? Olha, eu quero desesperadamente que alguém consiga provar para mim que ali não estão o corpo e o sangue de Cristo. Porque com todas as palavras no Evangelho não tem como você negar isto. Quando os discípulos de Jesus ouvem Jesus falando, quem não comer verdadeiramente o meu corpo e não beber verdadeiramente o meu sangue não terá parte comigo. Eles ficam escandalizados e deixam de andar com ele. Se fosse uma simples metáfora, ele teria falado, ô galera, volta aqui. Não foi isso que eu quis dizer, era só um símbolo. Era só uma encenação. É só a Santa Ceia com um pedaço de pão e suco de uva. Não foi isso que ele fez. Ele determinou. Não, é verdadeiramente o meu corpo, verdadeiramente o meu sangue. Não é só símbolo, não. E aqui o Lutero desesperado para que alguém chegasse para ele. Não, tem esse pedaço aqui lá na... Se você somar aqui essa parte da escritura com essa outra e tal, nós vamos ver que não. Era só um símbolo. Jesus não está ali de fato, ele quis dizer outra coisa. E de fato, para alguns protestantes, há meio que esse gnosticismo, né? Onde eles são os grandes iluminados que conseguiram captar o que o texto quis dizer na verdade. Não é isso que está escrito. O Espírito Santo me revelou que é o oposto, que é isso e aquilo. Aí nós caímos naquele problema de novo, né? Peraí, o protestantismo é uma religião? As mais de 40 mil denominações aqui no Brasil são uma mesma religião? Para além do censo? Que até onde eu saiba, os presbiterianos sequer consideram os mormons, os adventistas, os neopentecostais e os próprios pentecostais como se cristãos fossem. E são estes últimos que vêm crescendo no censo, quando crescem. Percebe? Então, ou vocês são um protestantismo, uma religião, e todos vocês são de fato cristãos, ou não. Ou esse gnosticismo está tão enraizado dentro do protestantismo que vocês sequer conseguem perceber. Onde o grande iluminadão é que vai te dizer. Só ele recebeu aquela revelação. Isso é o que? Um comportamento de seita. O Flávio Morgenstern, do Senso em Comum, fez um vídeo muito bom sobre isso, sobre esse comportamento de seita. Em que aparece aquele que afirma ser o ser iluminado, que agora vai te dizer exatamente o que está escrito naquele texto, que está todo mundo vendo o que está escrito. Mas ele tem que chegar com a grande iluminação que ele recebeu. Isso é presente em várias denominações protestantes, para não dizer todas. Ah, mas e o magistério da igreja não faz isso? Não, o magistério da igreja é uma tradição. Primeiro que ele é autorizado pelo próprio Cristo, tá? Para fazer isso. Segundo, que é um ensinamento, são reflexões que não são impostas na hora e não são para uma pessoa exclusiva. Aquilo é apresentado e não é tomado pela igreja como algo verdadeiro de imediato. Aquilo é depurado, é refletido durante séculos, muitas vezes.
até que se defina, não, esta é de fato uma interpretação verdadeira desta ou daquela passagem do Evangelho, desta ou daquela passagem da Escritura. Não é uma revelação para um iluminado. Uma pessoa pode ter recebido, de fato, o auxílio do Espírito Santo para explicar uma parte da Escritura, mas aquilo vem com o tempo, durante 2 milênios, sendo maturado e passado para o magistério, passado para os papas, passado para os doutores da igreja, visto na prática, reforçado por milagres muitas vezes, como é o caso dos milagres eucarísticos, que são muitos. Pesquise na internet os milagres eucarísticos, isso vai ser mais um bálsamo para que você veja que ali é o Cristo verdadeiro. Milagres inexplicáveis pela ciência. Milagres modernos, atuais, já investigados pela ciência sem conseguir uma explicação simplesmente, meramente humana. Talvez se Lutero tivesse visto esses milagres eucarísticos e, como a ciência tentou explicar hoje, ele não tivesse feito toda a bagunça que fez. Já que ele está tão desesperado nesse trecho aqui para que alguém chegue e mostre, olha, tem essa brecha no texto. Como ele era formado em direito, por isso também essa questão do sola escritura, né? É somente o que está escrito no texto, da maneira como eu interpreto, ou a brecha que aquele texto pode dar. É uma visão advocatícia, legislativa. O Jaime continua. Assim como os protestantes, os judeus perguntaram como ele poderia dar a sua carne a comer. Note que o verbo usado na pergunta dos judeus é pagain, eu acho que é assim a pronúncia, né? Eu não sei exatamente como é a pronúncia. Jesus responde reafirmando o que já dissera. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá a vida eterna. E afirma que sua carne é verdadeiramente uma comida e seu sangue verdadeiramente uma bebida. João 6, 52 a 59. Mais claro do que isso aqui eu acho que não dá, né? Jesus tem que repetir quantas vezes? Parece até ele repetindo para os apóstolos ali sobre a crucificação dele. Ele falava uma vez, não deve ser isso não. Falava a segunda vez, não, acho que não é isso não. Falava a terceira vez, não, mas eu acho que ele não quis dizer exatamente isso não. Aí viram ele pendurado na cruz. Viram ele com a coroa de espinhos, todo machucado. Aí ele morre, ressuscita, sai do túmulo, os visita e aí fala, era isso que eu queria dizer. Era literalmente isso que eu queria dizer. Eu tinha que passar por tudo isso. Veja meus pés, veja minhas mãos. Percebe? É a mesma coisa com os protestantes hoje. Tá escrito aqui, gente. É verdadeiramente uma comida, é verdadeiramente uma bebida. Ah, não deve ser isso que ele quis dizer. Eu acho que ele só quis ali, é só um símbolo. Não pode ser isso. Porque se for isso, a Igreja Católica Apostólica Romana está certa desde o princípio. E aí nós vamos ter que admitir que erramos. Vamos ter que estudar sobre a doutrina da Igreja Católica. Vamos ter que dizer que erramos. Vamos ter que nos converter verdadeiramente. Procurar o sacerdote. Ir atrás dos sacramentos. Muitas vezes perder os nossos ciclos sociais ou os benefícios que a seita que nós seguimos nos deu. Os amigos que nós lá fizemos. Percebe? Então é amar mais aquilo que se tem, aquilo que se sente, do que a verdade de fato. E ela está escancarada aqui. O Jaime continua. O verbo usado nessa resposta não é pagain, mas o verbo trogou, que significa mastigar. Ele está mostrando que não é uma parábola, não é um simbolismo, não é um memorial,
A palavra, o original, o verbo no original, é mastigar mesmo. Como é que você mastiga um símbolo? Um memorial? Não, ele está dizendo, olha, vocês vão ter que mastigar a minha carne e beber o meu sangue. E aí lá na Quinta-feira Santa ele explica o que é esta carne e o que é este sangue. Não é canibalismo, como os primeiros cristãos tiveram que demonstrar para os romanos ali que os acusavam de canibalismo. Não, não é nada disso. Por isso a transubstanciação, para que o pão e o vinho permanecessem com a sua aparência, o gosto, o cheiro, a parte material toda do seu original, do pão e do vinho, mas na substância, no milagre, no mistério, Jesus ali presente, mudando a substância dos dois, do vinho e do pão, para ele mesmo, estando ali presente, presença real de Cristo, a parousia antecipada. Percebe? É por isso que a Igreja Católica não pode ser simplesmente uma igreja legal. Ou ela é a igreja verdadeira, ou é a maior idolatria que você já ouviu falar na sua vida. Mas por tudo que eu já falei aqui até o momento, por todas as deduções lógicas, por todas as afirmações dos textos, dá para perceber que é a igreja verdadeira fundada por Cristo. E ainda tem muita coisa a ser abordada aqui por ele. Ele continua. Jesus diz que o pão e o vinho é o seu corpo e o seu sangue. Teria sido perfeitamente possível escrever isto significa ou isto representa. Não é, porém, isso que está escrito. Exatamente. Qual seria o grande problema dos apóstolos, dos evangelistas terem escrito? Ao invés de escrever isto é o meu corpo, não, isto representa o meu corpo. Na verdade, seria a exatidão, né, do que Jesus disse. Mas não, a exatidão do que ele disse é isto é o meu corpo. Mastiguem o meu corpo. E volto a frisar, nada que está na escritura é aleatório. É igual aquela história que alguns grupos protestantes, em especial pentecostais e neopentecostais, gostam de dizer, não, Deus usou Maria. Como assim Deus usou? Deus não é um canalha. Da maneira como se fala, não, Deus usou Maria. Não, usou, depois jogou fora, não precisa mais dela. É Deus sendo tratado como um cafajeste. Percebe que isso não é da índole de Deus? Não pode ser da índole de Deus? Ah, ele usou a igreja para trazer a Bíblia. Como assim usou a igreja? Ele fundou esta igreja para este fim também. E aqui a exatidão do que está escrito no texto. O Jaime continua. Aos protestantes cabe uma pergunta muito objetiva. Seria possível Cristo ser tão solene e tão claro, utilizando palavras tão majestosas e escandalizando a tantos incrédulos judeus, apenas para nos prometer um pedaço de pão que devemos comer em sua lembrança? É uma pergunta que você precisa se fazer. Toda a solenidade, como eu disse, os discípulos que o abandonaram a partir daquele momento, afirmando, né? Muito provavelmente só pode estar louco. E eles perguntaram, e ele pergunta aos apóstolos, vocês também vão me abandonar? Ele poderia simplesmente ter falado, e isso estaria no evangelho. Não, pessoal, isto aqui significa, isto representa, tá? Foi o que eu quis dizer. Como ele explicou várias das parábolas. Que os apóstolos e os discípulos achavam que era uma coisa, mas depois ele chegava, não, isso significa isso representa aquilo. Não é o caso da Eucaristia. Não é o caso da Quinta-feira Santa, da antecipação do seu sacrifício no Calvário, deste sacrifício eterno. E ele frisa, seria impossível. E continua, não basta o sacrifício do cordeiro, temos também que comer sua carne.
Exatamente, isso já era o Antigo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo está simplesmente tornando este sacrifício perfeito. Aos sacerdotes no Antigo Testamento, não bastava que recebessem os animais, os sacrifícios apresentados, eles também tinham que comer. Não só os sacerdotes, né? Mas no momento em que Jesus, ali nas pragas do Egito, na 10ª praga, em que ele manda que sejam sacrificados os cordeiros e seu sangue passado nas portas, ele também ordena que aqueles cordeiros sacrificados para aquele fim fossem consumidos. Tudo isso é o nosso Senhor Jesus Cristo que já antecipa o seu sacrifício no Antigo Testamento, já mostrando no Antigo Testamento o que deveria ser feito a partir do momento em que ele também fosse sacrificado. E o Jaime conclui: ao negar a presença eucarística, o protestante nega as palavras de Cristo. Aliás, o que Paulo afirma acaba condenando o protestantismo. É culpado do corpo do Senhor. Come sua própria condenação, que não discerne o corpo de Cristo de um vulgar pedaço de pão. E come esse pão indignamente. Mas não é só um símbolo? Como é que alguém poderia comer um símbolo indignamente? Como é que alguém poderia se condenar comendo somente um símbolo? Percebe que há algo muito mais profundo aí? E é isto, com esta última reflexão, neste vídeo de hoje, eu te convido. Pesquise sobre a Eucaristia. Pesquise sobre os milagres eucarísticos. Milagres que já converteram milhões de incrédulos, que já converteram protestantes, que de coração aberto, que de boa intenção foram buscar a verdade. Onde quer que ela esteja, até nesta Babilônia, como eles chamam, né? A Babilônia da Igreja Católica, a prostituta do Apocalipse. Conforme você vai entendendo, conhecendo a Igreja Católica e vendo todas as verdades ali apresentadas, você percebe que esta acusação, ela se torna praticamente uma blasfêmia. É quase uma blasfêmia. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quando você chama este corpo, que é parte do próprio Cristo, porque cabeça e corpo não podem viver separadamente, você está acusando o próprio Cristo de ser o inimigo da humanidade. Aquele que destruirá a humanidade, aquele que levará a humanidade para a perdição. Então é isso, pessoal. Reflita sobre estas palavras. A Eucaristia é uma maravilha deixada por Cristo para nós. E se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos para que este conteúdo também tenha relevância, cresça mais aqui na plataforma. Um abraço para todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.